6h14. O CBN Campinas começa hoje com a presença aqui no News Truck da CBN, instalado no Paço Municipal, com o prefeito Dário Saad, no aniversário de 249 anos de Campinas. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria falar aqui no News Truck da CBN, nesses 249 anos de Campinas. A data, ela nos traz um momento também para fazer uma reflexão sobre a cidade e como ela cresceu. O censo trouxe alguns números que mostram uma redução até na expectativa que a gente tinha sobre o número de população, mas a expansão aconteceu. Queria saber quais são os principais desafios hoje que o senhor considera de preocupação hoje na administração para enfrentamento. Olha, realmente havia uma expectativa que a população de Campinas no censo do IBGE fosse maior. Alguns técnicos acham que o censo pode ter tido algumas falhas, porque nós temos indicadores aqui dentro da prefeitura que mostram que poderia ser maior, mas não vamos brigar com o IBGE. O maior desafio que eu considero da metrópole é a questão da saúde. E eu considero a saúde por quê? Porque nós tivemos 2 anos, 2020 e 2021, paramos de atender consultas de especialidades, fazer procedimentos eletivos para atender a pandemia. E o SUS, que já tinha uma demanda reprimida, já tinha fila, aumentou. Então isso a gente tem trabalhado muito. Nós estamos investindo bastante em mutirões, nós estamos investindo na saúde digital, que é a telemedicina, e tudo isso tem já dado resultado. Mas 2 anos, você parar de fazer cirurgia eletiva, você parar de fazer exame de alta complexidade, você parar de atender consulta, certamente impacta na fila. Então, isso é um dos grandes desafios da cidade. E, prefeito, qual foi o impacto no percentual de investimento? Alguns prefeitos têm informado que tem aumentado e está acima, inclusive, da legislação. Campinas é o dobro, simplesmente. A lei, a Constituição define que o município tem que gastar 15%. Nós gastamos 30%. E mais, um número que nos assusta muito, um número que é muito impactante, é que do total gasto na saúde, o percentual que é do município vem aumentando. Hoje é em torno de quase 70% que se gasta em saúde sai dos impostos municipais. Então tudo isso joga uma carga muito violenta em cima do município. Quando o SUS foi criado, ele tinha uma participação maior do governo federal e do governo do estado, principalmente do governo federal. E por conta da demanda, da necessidade, o município vai espremendo o seu orçamento e colocando mais recursos. E os recursos do governo federal não aumentam. Nós temos dentro dos recursos, temos uma tabela SUS que há muitos e muitos anos não é atualizada. E quando o município compra serviços para o SUS, essa diferença da tabela SUS porque o município paga vai sair do cofre do município. E, prefeito, o senhor é vice-presidente da assuntos de saúde, né, da Frente Nacional de Prefeitos. Existe algo sendo tratado com o governo federal nesse sentido da tabela SUS? Existe muita reivindicação de todas as cidades para que a tabela SUS seja revista, seja atualizada, sabe? Porque era uma tabela irreal. Mas o governo dá alguma resposta? O governo não dá resposta, o governo diz que está estudando, e isso joga cada vez mais para os municípios, principalmente para os grandes municípios. Porque nós temos um atendimento regional também. Do nosso atendimento à saúde, você pode jogar 15%, 20%, tem épocas que chega a 25% que não é de Campinas. Isso é histórico, não estou dizendo que é do meu governo, e a gente não reclama do ponto de vista de atender as pessoas. A pessoa está doente, não interessa se ela mora em Campinas ou não mora em Campinas, tem que ser atendida. Agora, isso impacta de uma forma violenta. Se você coloca que o município gasta, a grosso modo, 2 bilhões por ano em saúde, se você coloca 10% disso, é 200 milhões. Se você coloca 20%, é 400 milhões de reais que Campinas gasta para fazer um atendimento regional. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista orçamentário, é muito impactante para os municípios. Então, por isso que é uma briga na reforma tributária, que nós estamos indignados, mas por conta de retirar o ISS dos municípios, concentrar num órgão que vai ser o Conselho Federativo e não deixar no município. Com relação ao governo do estado, existe a possibilidade, pelo menos a ideia de alguns prefeitos, do hospital regional que poderia desafogar. Mas o secretário em entrevista, Eleusis Paiva, à CBN, ele disse que não teve contato a esse projeto. Olha, esse projeto já está no governo do estado desde o ano passado. Já foi falado em reuniões, inclusive do Conselho da Região Metropolitana,
E se o secretário não recebeu, eu vou falar com o presidente do conselho, o prefeito de Jaguariúna, e vamos encaminhar. Inclusive, Gustavo Reis deu entrevista essa semana e também ficou surpreso com essa afirmação. Eu fiquei surpreso também, porque, na minha opinião, era um projeto que já estava lá desde o ano passado, e pode ser que não tenha sido entregue na mão do atual secretário, mas esse pedido foi inclusive feito em várias reuniões no próprio Conselho da Região Metropolitana, com a presença de representantes do governo do Estado. Então, se o secretário não recebeu em mãos, está lá na Secretaria de Saúde, quer dizer, nós fizemos para o órgão Estado, então falamos que entregamos na mão desse ou daquele secretário. Nós temos aqui algumas participações dos nossos ouvintes, né, Guilherme? Isso. Com perguntas ao prefeito. O Valmir Lopes está questionando sobre a consulta online, né? Ele disse que é uma excelente ideia para desafogar o sistema, por que não fazer em larga escala, já que no posto de saúde você não tem oportunidades? Será que não poderia montar uma equipe de médico clínico geral para fazer consulta rotineira, se não seria mais rápido? É isso que nós estamos implantando. Nós estamos em 42 centros de saúde. É um processo que começou com 5 centros, 10, já está em 42. E o futuro é o que ele falou. Já temos aí disponibilizando para pacientes que a gente chama de baixo risco. Então nós começamos qual a saúde digital? Aquele paciente que não tem risco, que foi avaliado por uma enfermeira, por exemplo, ele não tem um risco alto. Ele vai ser encaminhado para a saúde digital. Aquele que tem um risco maior, ele vai ser encaminhado eventualmente até para um pronto-socorro. Então, isso já está acontecendo, o que ele falou é o que nós estamos fazendo e está em processo de ampliação. Vai chegar, está em 42 e é bem provável que a semana que vem já chegue em 50. Porque isso tem que treinar as equipes, é um processo, viu? A hora que você implanta a saúde digital, você começa no centro de saúde com 2, 3, 4, 5 consultas, porque vai treinando a equipe, vai melhorando a conexão. Muitos centros de saúde nós tivemos que melhorar a conexão com a internet, sabe? A gente vai também, a consulta não é só no centro de saúde, a pessoa vai lá e recebe o agendamento da consulta digital, tal hora ele entra no celular e faz em casa. Então tudo isso está no processo de implantação. Eu acredito que Campinas seja uma das cidades que está mais avançada nesse sentido. E logo, daqui a algumas semanas, nós vamos entrar nas especialidades também. O senhor, nos últimos meses, anunciou várias obras no setor de transportes e no trânsito. Algumas obras, BRT, por exemplo, tiveram atrasos. Isso. Como que o senhor tem enfrentado essas questões? Olha, primeiro que a parte do BRT que atrasou mais foi aquela em frente do Terminal Ouro Verde. Lá, nós já conseguimos relicitar e as obras já estão começando. As obras do viaduto da Transamazônica, ali no Nóbrega, logo próximo a Anhanguera, da João Boy Dunlop, e a obra em cima da Bandeirantes da João Boy Dunlop está andando muito bem. Inclusive passei ontem lá, as obras estão em ritmo acelerado. Então nós estamos acompanhando diariamente. Infelizmente, um consórcio quebrou. Aí há uma dificuldade imensa, porque quando o consórcio não cumpre a obra, você tem que dar prazo de recurso, você multa o consórcio, ele recorre, você pede para ele entregar a obra, ele recorre daquilo, muitas vezes vai para a justiça comum. Inclusive, prefeito, os senhores tinham, dentro dessa contratação, já previsto algumas cláusulas para que não ocorresse. Isso. Infelizmente, houve um problema novamente. Houve um problema no seguinte, principalmente nesse consórcio que atrasou a obra lá em frente ao Terminal Ouro Verde. Eles alegaram que o preço do concreto, do ferro, aumentou muito. Só que nós temos o limite... Após o contrato ter sido feito. Após o contrato, durante a execução do contrato. Que teve um período de 3 anos para trás, 2 anos, que o preço da construção civil subiu muito. O preço do aço, do ferro, o preço do cimento. E aí, o que aconteceu? Essas obras são 90% concreto e ferro. E nós demos os reajustes previstos em contratos. Porque nós damos reajustes previstos em índices de inflação e tudo. Nós não podemos dar reajuste porque um dos itens que a empreiteira usa aumentou. Então, aí entregou a obra e tivemos que relicitar o que Os senhores faltava. até esperaram para que o consórcio pudesse recuperar. Isso acabou atrasando mais as Não, obras. a gente esperou o prazo que era obrigatório por lei. Por lei, era obrigatório esse período. Por exemplo, o que acontece? Quando uma obra detecta um atraso na obra, você notifica. Aí, se a empresa não cumpre, você notifica de novo. Aí tem que dar prazo de resposta. Aí você penaliza. Aí você, para rescindir o contrato, ele tem que ter o direito de defesa. Uhum. Por isso que, enquanto isso, a obra fica parada. E aí a população reclama bastante, mas né, a população prefeito? acha que a prefeitura não está fazendo porque não quer. E não é isso. Uhum. Eu
pessoalmente em várias reuniões com os consórcios, reuniões difíceis, duras, até romper o contrato. Prefeito, tem essa questão toda das obras, tem essa questão também da licitação do transporte público, né, que é necessária para o início da operação, mas o senhor acredita que até o final do atual mandato do senhor, o BRT entra em operação? Entra em operação. Hoje, a publicação do edital hoje tá no Diário Oficial, está previsto no ano 20 de setembro para abrir as propostas. Esse edital, ele teve no Tribunal de Contas 60 questionamentos. O Tribunal só considerou 14. E nós corrigimos ainda. Nós corrigimos e republicamos de acordo com as indicações do Tribunal de Contas. Certo. Prefeito, numa das enquetes que nós fizemos esta semana, a gente perguntou o que você gosta e o que você não gosta de Campinas. E o que gosta foram, assim, vários elogios da cidade, realmente, pelas oportunidades de emprego, trabalho e renda. Agora, a maioria reclamou do trânsito, acham que aumentou demasiadamente o volume de veículos. O que o senhor acha que pode ser feito para reduzir esse impacto? Primeiro, é uma questão cultural. O brasileiro gosta de um carro. E Campinas é uma das cidades que tem o maior percentual de carro por habitante. A última estatística que eu vi estava quase igual, o número de carro por habitante. Teve algumas reportagens anos atrás, tinha mais carro que habitante. Então, o que eu acho é o seguinte, nós estamos construindo muitas ciclovias, ciclofaixas, para ver se muda um pouco o modal. A gente acredita que culturalmente isso tem que mudar no comportamento das pessoas e não só valorizar. BRT, você acha que vai ser um estímulo? Eu acho que vai. Para o uso do transporte? Eu acho que vai. Nós tivemos também a questão dos aplicativos, que em alguns casos ele ficou preço de transporte coletivo para 3 pessoas, dependendo do local. Então, na verdade, é um fenômeno que Campinas enfrenta, e as grandes cidades, mas Campinas por conta do número de veículos aqui, que é muito alto. Prefeito, tem aqui outro questionamento de ouvinte, o Rangel. Ele diz: gostaria de saber do prefeito quando que irá ser recapeada a Vila Industrial e também será feita a rede de esgoto. Sempre que quebra, vaza para a rua. A prefeitura refaz o asfalto da Lagoa do Taquaral e deixa as ruas da Vila Industrial e da Marginal do Pissarrão uma verdadeira colcha de retalhos. Está aqui a opinião do Rangel. Olha, Rangel, nunca se investiu tanto em asfalto como nós estamos investindo agora. Pra você ter uma ideia, só nos 15 bairros que nós estamos fazendo pavimentação e drenagem, são quase 250 milhões de reais. Esse recap que está aqui no centro, nas avenidas centrais, vai em torno de 80 milhões de reais. Eu vou checar a questão da Vila Industrial, tanto do recap ali perto do Pissarrão, que ele falou, como também da questão da troca de rede. Falando no abastecimento de água, esgoto, nós completamos essa semana 300 quilômetros de troca de rede de água. Campinas trocou em 27 anos 450 quilômetros. Nós, em 2 anos e meio, trocamos 300 quilômetros e vamos chegar em 4 anos a 450. Em 4 anos, nós vamos trocar o tanto de quilômetros de rede de água que Campinas trocou em 27 anos. A questão do centro da cidade, o senhor anunciou um pacote para incentivar as reformas dos imóveis. E quanto aos lojistas e aos comerciantes que já estão trabalhando no centro? Nós vamos apresentar na quarta-feira um pacote de ações de lei de incentivos fiscais para empresas que quiserem transferir para o centro e também para aquelas que já estão no centro. Então, isso vai ter, principalmente na questão de serviço, do ISS. Esse projeto, a gente acredita que vai possibilitar a mudança de muitas empresas, abertura de novas empresas de serviço no centro da cidade, que é esse o interesse que a gente quer. Em relação aos lojistas, eu entendo a reclamação muito justa, mas o que mais, segundo pesquisas que nós temos, inclusive de estudos de centros de cidade, que concorre com o nosso comércio de centros, são os shopping centers, são as novas centralidades. Campinas tem shoppings de tudo quanto é tamanho espalhado pela cidade. Inclusive um que é considerado o maior shopping térreo da América Latina. Essas pessoas que estavam lá, que estão nos shoppings hoje, anos atrás frequentavam o centro da cidade. As compras pela internet. Eu tenho amigos que são lojistas. E eles falam que os clientes falam assim: eu sumi porque agora estou comprando pela internet.
Agora, isso realmente tem prejudicado. Quer dizer, é claro que tem outros fatores, moradores de rua, tudo, mas se você pegar quando o centro de Campinas era um centro muito frequentado, pujante, não existia shoppings. Vocês acham que shopping não faz concorrência para comércio no centro? Você acha que a compra por internet não faz concorrência com o comércio do centro? Você acha que eu sou do tempo de Campinas, quem é mais velho aí sabe, os supermercados em Campinas vendiam só produtos de comida e higiene. Era comida e higiene. Hoje, você tem grandes supermercados que são mini shoppings, tem vestuário, tem tudo isso. Então, assim, mudou muito o setor de comércio em Campinas. Se é uma cidade que tem shoppings, se é uma cidade que tem grandes supermercados, é Campinas. E isso, infelizmente, compete com o centro. Prefeito, no começo da entrevista o senhor falou a questão da arrecadação, né? A gente está com essa questão da reforma tributária, né? A gente até conversou com o prefeito de Jaguariúna, presidente da Conselho da RMC, o Gustavo Reis, essa semana, para falar desse assunto, dessa preocupação de perda de arrecadação. Campinas tem uma estimativa de quanto pode perder no atual formato da reforma tributária? Hoje, o ISS em Campinas corresponde a 1,7, 1,8 bilhão. Do total de 8,5, 9, é uma parcela considerável. À medida que esses recursos serão cobrados pelo governo federal ou pelo Conselho Federativo que está sendo criado, sai a autonomia do município e depois ele retorna via esse conselho. Então, nós acreditamos que isso é prejudicial para o município. Nós temos uma proposta no Senado, que é a emenda 46, que ela prevê a reforma do jeito que ela está, ela só deixa o ISS dos municípios. E o governo federal não quer. O que a gente imagina é que os técnicos do governo olharam para os impostos das prefeituras grandes, e falaram assim, o que está crescendo é o ISS, vou pegar para mim. Só pode ser. É um absurdo isso. E outra coisa, eu repito isso, parece brincadeira, mas não é. A população não mora na União, a população não mora no Estado, a população mora nas cidades. Quem responde pelo atendimento à saúde não é o presidente da República, não é o governador, é o prefeito. Sabe? E quem responde pela situação de assistência social, o transporte coletivo, por exemplo. As grandes cidades estão dando subsídios. Tem que dar, porque senão o preço da passagem fica inexequível. Nos países desenvolvidos, que todo mundo elogia o transporte, Buenos Aires, não precisa ir longe não, vai que Buenos Aires. Muita gente conhece. Tem um sistema de transporte coletivo melhor que o nosso aqui. Quem paga? Vocês sabem quem paga? Em Buenos Aires? Quem paga é o governo, 80% é o governo federal. Sabe quem paga no Brasil? Só as prefeituras. E como é a crise, aumento do combustível, tudo esses custos aumentaram, os municípios têm que colocar recurso para que a passagem não suba muito. Diante Então, dessa isso questão, é uma realidade triste. dos os municípios cada vez mais têm atribuições e a reforma tributária vem na contramão. Diante dessas questões dos recursos, Gustavo Reis, o prefeito, também comentou a indignação dele de que ele acredita que com esta mudança da tributação, para alguns anos, os prefeitos ou cidades e administrações que trabalham trazendo indústrias ou trabalhando a questão do trabalho, da renda, do dinheiro que é investido nas cidades, ou seja, não vai ser valorizado porque você não vai ser mais valorizado pelo desempenho do município. Seria por isso, prefeito? Também, porque você tem todo o ISS dos municípios serão levados para o tal do Conselho Federativo e ele distribui com critério populacional e a cidade que faz o dever de casa vai receber imposto, a que não faz vai receber também, e aí vai virar uma bagunça. Quer dizer, eu não entendo essa lógica. A lógica seria você descentralizar os serviços, mas as receitas também, mas o dinheiro para fazer. Sabe? Não dá para você centralizar, seja no governo federal, ou seja no tal do Conselho Federativo, e os municípios que produzem, que geram imposto, ir lá com o pires na mão, ajoelhado, pedindo dinheiro para esse conselho, ou pedir dinheiro para o governo federal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode. Eu não vejo lógica nisso. Prefeito, a gente está encerrando já por conta do horário, né, a entrevista aqui no CBN Campinas, mas a gente queria só colocar mais uma questão que um dos ouvintes trouxe para a gente. Eles souberam que tem uma questão envolvendo umas obras na John Boy do Lope com o Shopping Parque Bandeiras. Como é que está esse embate lá com o shopping? Tem parte da obra que é obrigação do empreendimento? Nós estamos em entendimentos, faz parte
da contrapartida do shopping e está se desenrolando as reuniões. Já foram várias e várias reuniões, tem uma parte inclusive judicializada, mas a prefeitura está em cima disso. Não tem a ver com as obras do BRT ou tem? Faz parte de um pedacinho do BRT, tá? Faz parte de um pedaço do BRT, mas não é um pedaço que ficou no pacote da prefeitura. É uma ação, uma obra de contrapartida do shopping. Perfeito. Prefeito, a gente quer agradecer a participação aqui no CBN Campinas e o senhor pode aí ter 1 minuto de abertura para poder fazer a sua conclusão. Não, eu agradeço a oportunidade aqui da CBN e quero dar os parabéns, não é para a prefeitura, parabéns para a população de Campinas. Nós somos uma cidade, eu repito isso, né, que é a 10ª do país em economia, nós somos a 14ª em população, mas o que é valoroso aqui em Campinas é a força da sua gente. A cidade é uma cidade que me acolheu em 82, que eu vim fazer faculdade de medicina aqui, e dá oportunidade. Eu sou um exemplo disso. Eu vim estudar aqui, me formei, aqui eu tive 2 filhos, tenho 2 filhos e consegui ser prefeito dessa cidade. A cidade valoriza o trabalho, é uma cidade fantástica. Temos desafios? Temos sim. Temos dificuldades? Temos sim. Mas temos muita coisa boa na cidade. É uma cidade que realmente é uma cidade referência no Brasil. Eu vou na Frente Nacional dos Prefeitos e vejo o que Campinas comparado com outras cidades e o respeito que nós temos. Então, parabéns à população de Campinas que constrói uma cidade fantástica como essa. Obrigado, prefeito de Campinas, Dário Saad.